mensagem. Então, novamente, irmãos, estamos aqui fazendo nossas reflexões, né? Agora no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, né? E temos agora aqui o trecho do capítulo 1, nos versos 16 a 20. Eu farei a leitura dessa passagem, na sequência nós faremos aqui nossa reflexão. O Senhor diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, essa passagem nos mostra aqui a sequência, né, deste início aqui do ministério de Cristo. E a formação, né, de tudo que viria a acontecer dependia, obviamente, do trabalho desses homens, né, que eram homens que estavam sendo levantados pelo Espírito Santo, e é o que vemos aqui, precisamente isso, né, é justamente a passagem que nos mostra isso, o momento em que Jesus, né, dentre uma quantidade generosa de pessoas ao redor dele, escolhe homens especificamente, né, e nós veremos aqui justamente o que aqueles homens tinham de diferente, né, o que eles tinham de incomum, ou talvez o que eles tinham de tão comum que fez com que Cristo escolhesse essas pessoas especificamente, né. Então, nós vemos aqui na passagem, né, no verso 17, principalmente, que há, de fato, um chamado eficaz da parte de Cristo, né. Cristo diz, vinde após mim, né. Então, aqui a gente vê que há, de fato, uma mensagem carregada de autoridade, uma mensagem que tem, certamente, um aspecto imperativo, né, dirigida àqueles homens, dirigida àqueles irmãos. E a gente lembra aqui de um trecho muito conhecido, Mateus 28, 18, né, que o próprio Cristo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, uma vez mais, nós vemos Cristo exercendo aqui essa autoridade, exercendo, de fato, a sua soberania sobre a criação, né, embora, obviamente, ele estivesse como homem, né, estivesse com um ministério que muitos inicialmente não viam nada diferente naquele homem que estava andando, né, e falando acerca dessas boas novas maravilhosas, né, falando acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né, certamente, né, o próprio Cristo aqui como homem, ele nos mostra que ele ainda assim possui essa autoridade, que é uma autoridade por conta de ele ser Deus. Então, esse texto de Mateus aqui nos mostra isso de maneira muito clara, né? Ele falando isso de maneira muito precisa, que a autoridade sobre todas as coisas é dele. Dirige aqueles homens com este ar, né? De uma forma muito acertada, de uma forma muito eficaz, aqueles homens respondem a isso, né? Respondem a esse chamado, né? Por isso a gente diz que é um chamado eficaz. No verso 18 é dito, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A gente faz um paralelo aqui agora, né, muito com aquilo que acontece com nós, né, acontece conosco, quando Cristo chama cada um de nós, quando o Espírito Santo age na vida de cada um, quando ele, de fato, chega naquele momento que é um momento preciso em que nos voltaremos a Cristo, a mensagem da cruz, né, e cremos que isso é uma obra totalmente dele, né, não é algo que fazemos, não é realmente algo de grande em nós que faz com que respondamos positivamente, afirmativamente ao chamado do Evangelho. Desta mensagem é a força de quem está chamando, né? Então, o que vemos aqui é Cristo exercendo essa autoridade, né? Chamando aqueles homens e aqueles homens respondendo afirmativamente a esse chamado. E vemos também que era um chamado para o discipulado, né? Especificamente para o discipulado. No verso 17 diz,
eu vos farei pescadores de homens, né? Então, Cristo está dizendo àqueles homens, né, uma projeção aqui sobre o que eles viriam a ser. Qual seria o objetivo, de fato, para que eles, para que aquilo tudo ali estivesse ocorrendo, era justamente isso, para que eles cumprissem este propósito específico de angariarem, né, homens para esse ministério maravilhoso, homens que seguiriam a Cristo, que teriam a verdade revelada perante eles, né, e o trabalho destes homens aqui era essencial para isso. Todavia, né, é dito aqui, Cristo diz, eu vos farei pescadores de homens, né, isso que mostra para a gente, né, de que eles não eram adequados naquele momento, precisamente. Eles não estavam prontos, né, não eram homens que estavam totalmente preparados para aquela missão, preparados para aquela obra, para tudo que viria na sequência. Mas o que Cristo diz é o seguinte, eu vos farei. Né? Então, Cristo chama para si essa responsabilidade por preparar, por treinar aqueles homens, que é outro aspecto muito interessante nessa passagem. Outro ponto aqui muito interessante que a gente vê, que a gente está juntando várias coisas aqui, né, e tentando trazer esse panorama, né, de uma passagem que mostra um evento que parece ser um evento muito simples, muito comum, mas quando a gente começa a pegar cada um desses pontos, a gente vê a grandeza de Deus na forma como ele se movimenta, né, na forma como ele faz as coisas acontecerem. E outra coisa que a gente tem que notar aqui é que o trabalho de Deus, ele de fato exige energia, ele exige disposição, né? E a gente nota isso quando Deus, né, lida com esses homens aqui que estavam trabalhando. Estavam lá pescando, os outros estavam remendando as suas redes ali, né, porque já haviam trabalhado de fato. Então Deus, ele não lida com desocupados, com pessoas ociosas, preguiçosas, né? A própria Escritura nos fala muito acerca disso, né? Acerca dessa questão de que Deus gosta quando o homem trabalha, quando ele arregaça as mangas e de fato ele faz algo, né, para seu próprio proveito, para o bem do próximo, para glorificar a Deus através disso, né? Isso aqui ocorrendo ao longo das Escrituras. Moisés estava lá pastoreando, né, as ovelhas lá no Monte Sinai, quando foi chamado por Deus. Gideão também estava trabalhando, né, grandes exemplos aí, né, no Antigo Testamento. O próprio rei Davi, né, era alguém que estava sempre correndo atrás de suas ovelhas, protegendo-as. Então, estes homens que Deus chama para a sua obra são homens que estão trabalhando, que estão fazendo algo. Por quê? Porque justamente o trabalho de Deus, ele é um trabalho que tem que ser feito por esse tipo de pessoas, né? Pessoas que querem colocar a mão na massa, que querem fazer as coisas acontecerem, né? E que com certeza Deus abençoa, né, quando as pessoas estão, de fato, né, movidas com esse sentimento. Deus também, né, e isso é muito gritante aqui nesta passagem, que Deus, ele escolhe pessoas humildes. Temos aqui 4 pescadores, né? Eles não faziam parte de uma elite sacerdotal, eles não estavam estudando teologia nas escolas dos rabinos, não eram possuidores de riquezas, não tinham um refinado saber, melhor dizendo, né? Eram pessoas um pouco mais cruas em seu conhecimento, com até algum tipo de limitação nesse sentido. E Deus vai lá, né, através de Cristo, escolhe essas pessoas, né? E tem uma frase de William Barclay, teólogo: ninguém como Jesus jamais creu tanto no homem comum. Então é interessante a gente notar isso, né? Não eram pessoas rebuscadas, com conhecimento absurdo na teologia, ou que estavam envolvidas de alguma forma, mas eram pescadores que estavam lá na praia trabalhando, né? Fazendo o seu trabalho, e Deus chama essas pessoas. Que um ensinamento de que Deus, ele não precisa daquelas estrelas, daqueles homens que se dizem, né, entendidos dos assuntos, que acham que sabem mais e que são os escolhidos, né? Mas Deus precisa destes homens, né, que são preparados por Ele, capacitados pelo próprio Espírito Santo. Então é muito interessante a gente ver isso, né? Que Deus chamou aqui homens iletrados, né? A gente pode dizer dessa forma,
e através destes homens aqui revolucionou o mundo. Né? Não tem como a gente olhar para a história da humanidade, né? Não somente para a história do cristianismo, mas olhando para a história da humanidade em si, e ver o trabalho que estes homens aqui tiveram, né, na propagação dessa verdade maravilhosa que nos é deixada por Deus, né? Os mesmos homens que eram pescadores, humildes, simples, que estavam lá executando seu labor com afinco, com sinceridade, com humildade, são aqueles homens que Deus escolhe, a quem Cristo mesmo promete que lhes daria condições para que eles fossem capacitados e cumprissem os objetivos de Deus. Ou seja, Deus, quando Ele chama, Ele realiza a obra completa. Né? Ele não escolhe lá alguém que já esteja pronto para aquela missão, necessariamente, e chama para que ele cumpra, né, aquilo que é necessário. Mas aqui na passagem nós vemos, né, e eu acho que esse aqui é o exemplo mais importante de todos. Não há realmente como a gente traçar algum tipo de parâmetro, né, pois são aqui as pessoas que estariam lado a lado com Cristo. Foram aqueles homens que conheceram a Cristo, que caminharam com Ele, que estiveram com Ele, né, que compartilharam de uma mesa com Ele, tiveram conversas com Ele, porque em Cristo teve sentimentos, porque eram amigos de Cristo, né? E Deus, justamente escolhendo estas pessoas, nestes papéis que seriam únicos em toda a existência humana, Ele seleciona pessoas humildes, pessoas que não estão se gabando por algum tipo de conhecimento, mas são pessoas que realmente são limitadas e que o próprio Espírito Santo capacita para que cumpram os santos propósitos de Deus. Eu acho que, finalizando esta mensagem, né, a gente não tem como deixar de citar aqui uma passagem. Talvez os irmãos tenham até pensado nessa passagem enquanto a gente conversava aqui, que é lá de 1 Coríntios 1, 27 a 29, né, que é dito o seguinte: escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em suma, né, o resumo de tudo isso, Deus pega aqueles homens como se fossem vasos, né, de barro, incompletos, sem uma estrutura formada, e Ele mesmo forma nesses homens aquilo que era necessário para que a obra se cumprisse. Né? Então, toda a glória, de fato, fica com Deus. Né? É interessante notarmos isso, não somente naqueles homens que pregaram a palavra, que acompanharam Cristo, mas também em nossas vidas é assim. É dessa forma que acontece. Né? Não é justificativa cabível para que um de nós, né, comece a se achar mais do que os outros, porque nós conhecemos essas verdades. Né? Mas quando pensamos que de fato somos crentes, devemos entender que somos crentes por conta dessa misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos atingiu. E da mesma forma aconteceu com aqueles homens, e o Espírito Santo que formou toda essa evolução na vida daqueles homens para que o ministério deles fosse prolífico, como foi, né? E tanto que estamos aqui hoje com nossas Bíblias abertas, lendo acerca daqueles homens que estavam pescando lá numa praia, né? Pescando num local, suas redes, e hoje estamos aqui, né? Fomos pescados pelo ministério de todos esses homens. Então, acho que essa é a nossa reflexão, entendemos que Deus é quem capacita, que Deus escolhe realmente esse tipo de pessoa, que Ele faz isso conosco e que Ele trabalha dessa forma. Não significa que exclusivamente Ele vá escolher pessoas iletradas, pessoas que têm essas limitações. Ele certamente pode escolher pessoas que têm um alto gabarito, que têm bastante conhecimento, e Ele faz isso. Mas aqui, quando a gente olha para esses homens que caminharam com Cristo, né, com certeza uma grande lição a aprendermos e a refletirmos acerca disso. Então, basicamente, essa é a nossa reflexão. Espero que Deus nos abençoe, né, com essa mensagem, com esta passagem incrível, maravilhosa do Evangelho de Cristo. Meus irmãos. Amém. Obrigado, Murilo.